falar desse assunto hoje aqui no programa, que nós vamos receber dois convidados. A primeira que a gente vai falar sobre essa questão de como é importante e por que essa dificuldade dos pais conversarem com os filhos é a doutora Manuela Baina, que é psicóloga, que já veio aqui no nosso programa. Doutora Manuela, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá certo? E a gente também tem aqui um personagem, que é o Jerônimo, ele que daqui a pouco vai falar com a gente, ele não vai se identificar, não vai aparecer, mas ele vai conversar um pouco aqui com a gente, como é que foi essa experiência, se ele se tratou, como é que ele está se tratando. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Só dar um bom dia para ele. Bom dia, Jerônimo, tudo bem? Você me ouve? Tudo bem, Leonardo. Bacana. Daqui a pouco a gente conversa com você. Doutora Manuela, por que os pais têm tanta dificuldade assim de conversar? A gente viu a pesquisa aí de que alguns confiam nos filhos, outros disseram que não conseguem. Uma pesquisa, inclusive, da Ambev, que é uma grande cervejaria. Há uma dificuldade hoje na família de falar sobre esses tipos de tema? Por que será? Medo? Não querer que... Acha que se conversar o filho vai começar a beber? Na sua opinião, o que você acha? A gente pode pensar em algumas coisas. A primeira delas é que algumas famílias não conversam porque não veem um problema nisso, que é uma hipótese. A gente sabe que muitas vezes as primeiras pessoas que oferecem o álcool para os filhos são os próprios familiares, então já existe um incentivo social para isso. E outra coisa, Léo, que também pode dificultar um pouquinho, é o fato de que atualmente teoriza-se muito sobre a educação. Então os pais hoje estão muito em dúvida sobre o que é certo e o que é errado na hora de educar. E aí, por ter dúvida, ficam muito oscilantes. Diferente antigamente, que você, por não saber tanto, né, não se tinha tanta informação, não se falava tanto a respeito de educação, do modo de educar. Então, simplesmente se fazia, se era mais firme e tudo. Então, era mais fácil de pontuar questões como essa, questões educacionais e tal. Hoje, os pais estão muito em dúvida. Isso é uma coisa que eu percebo muito na clínica, na escola. Do que é certo fazer, de como fazer. Acho que isso... Desculpa. Os pais estão com um certo medo dos filhos, podemos dizer assim, porque hoje nós temos, por exemplo, a internet, que é bem mais massificada do que o tempo do meu pai e da minha mãe, acho que do seu também, que você é novo. Né? Então, a informação ela está aí para quem quiser. Então, a gente até não pode dizer que não existe um jovem bem informado. Porque quando a gente quer, vamos combinar, você de casa que deve estar assistindo a gente, quando a gente quer se informar de uma coisa, a gente vai para a internet, se informa, sabe direito. Quando a gente quer um show, a gente vai, sabe onde é que vem o ingresso, sabe tudo. Então, não é por falta de informação que está aí sobre álcool e outros tipos de drogas. Infelizmente, o álcool é um tipo de droga que é lícita e que é permitida aqui no nosso país. Nem todo mundo acha que é um tipo de droga, e principalmente viciante. Esses jovens têm esta informação. Você acha que os pais podem confiar um pouco nisso ao não conversar, achar que tudo está ali e acaba tirando essa própria responsabilidade que é deles, deixando para escola, internet ou outros fatores? Isso pode ser um dos fatores, sim, né? E assim, você trouxe uma primeira pergunta que eu achei muito interessante, isso dos pais terem medo dos filhos. Isso é uma coisa muito legal, porque realmente hoje os pais têm muito medo de frustrar os filhos, têm muito medo de fazer os filhos sofrerem, como se esses sentimentos fossem absurdos, e eles são tão constituintes, são tão importantes para que você se desenvolva, para que você vá formando sua personalidade, seu caráter. Então, assim, por querer às vezes proteger demais, evitar tantas vivências, os pais podem sim ter medo de fazer os filhos sentirem coisas que são importantes e essenciais. Se essa superproteção, podemos chamar assim, e acaba dessa superproteção, eles não conversando o que é realmente para conversar, e aí os filhos irem por um caminho que realmente não é legal. Você acha que é isso, uma superproteção? Né? Em alguns casos, sim. E também, né, porque hoje a infância e a adolescência tem um lugar muito diferente do que tinha antes. Hoje a infância e a adolescência tem muita lei que protege, passou a ter um lugar muito central. Você sabe que a gente até vê que a infância é um conceito criado. Assim, a adolescência, essas fases de desenvolvimento são coisas que conceitualmente, culturalmente, ao longo dos séculos, criou-se isso. Antes nem se concebia a infância, você sabia? Há uns séculos atrás, as crianças eram consideradas pequenos adultos. Então, assim, hoje, mais do que nunca, a adolescência, a infância tem um lugar central. E isso acaba que dá muito poder de voz, coloca eles em outro patamar na família, mais central. Manuela, para você de casa que está ligando a sua televisão agora, nós estamos conversando aqui com a doutora Manuela Baina, que é psicóloga,
E a gente está conversando um pouco mais sobre a questão do álcool na família e da importância de vocês, senhores pais, conversarem com seus filhos adolescentes sobre a questão do uso do álcool, né? E a gente tem um personagem aqui que a gente não vai identificar nenhum nome verdadeiro, e a gente apenas vai conversar com ele. Ele está aqui no nosso telão, né? Bom dia, a gente já falou anteriormente, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes do programa Matina. O problema do alcoolismo que está sendo detectado no mundo todo é o seguinte: muitas vezes o jovem, o adolescente começa a ingerir bebida alcoólica muito cedo, 12, 13 anos, achando que a bebida será um motivo, um incentivo maior para que ele possa participar das baladas, das festas, achando que o prazer do álcool vai lhe proporcionar momentos felizes. No entanto, o alcoolismo é uma doença progressiva. Muitas das vezes o jovem, o adolescente começa a ingerir bebida alcoólica pensando que ele detém, ele controla, e logo, 18, 19 anos, ele está se tornando um alcoólico. Porque a doença do alcoolismo foi catalogada pela Organização Mundial de Saúde, através do Código 347, como uma doença incurável. Isso é bom a gente estar sempre batendo nessa tecla junto aos profissionais da saúde, da justiça, para que eles se alinhem à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, para que a gente possa transmitir a mensagem de forma coerente e correta. Haja vista que o primeiro sintoma do alcoolismo é você mudar o seu comportamento. Não é o alcoólico ou o alcoólatra, não é aquele que ingere bebida todos os dias. A sociedade talvez desconheça isso. Às vezes você pode beber uma única vez no ano e você já tem tendência a se tornar um alcoólico. Então, para tanto, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos sugere que essas pessoas busquem, através da Irmandade, uma solução para o seu problema. Mas é fundamental, é de suma importância, que o alcoólico tenha o sincero desejo de parar de beber. Muitas das vezes nós somos procurados por familiares. Os familiares nos procuram buscando ajuda. Nós temos um comitê, que é o Comitê Trabalhando com os Outros, que é justamente está agregado ao auxílio às famílias que têm problema com familiares no álcool. No entanto, às vezes a gente se depara com problemas, e a primeira pergunta que a gente faz ao familiar que tem um alcoólico na ativa é que primeiro você tem que conscientizar o usuário do álcool, o alcoólico ou alcoólatra, a ter o sincero desejo de parar de beber. Porque não adianta nada ele aderir ao programa, intensificar o seu tratamento dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, se ele não tiver esse princípio primordial, que é o desejo de parar de beber. Entendeu? Então, uma coisa, você que faz parte dessa Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, e você disse que muitos familiares procuram. Como é que é esse tratamento? Realmente tem que partir da própria pessoa, do próprio adolescente, tem que partir da pessoa, e aí como é que é feito? Ele é feito por um tipo de acompanhamento médico, ou então só com pessoas que bebiam anteriormente e que vocês começam a dar esse exemplo? Como é que é feito isso para o pessoal de casa saber um pouco mais? É o seguinte, o programa de Alcoólicos Anônimos, hoje nós temos aqui no Ceará 435 grupos que estão abertos, funcionando diariamente para atender justamente essas pessoas que buscam o programa de Alcoólicos Anônimos pela primeira vez. Ao você adentrar numa sala de Alcoólicos Anônimos hoje, você se depara com uma situação talvez muito diferente, não pertinente ao seu dia a dia. Você está acostumado a ter ambientes, a bebida, a todas as comemorações através do álcool. E na Irmandade de Alcoólicos Anônimos você vai ter depoimentos, vai ouvir depoimentos, muitos deles até trágicos, que as pessoas fazem depoimentos da sua vida no campo do alcoolismo, e hoje apresentam uma recuperação que muitos não acreditam, em que hoje está vivendo uma vida salutar, porque o álcool, Leonardo, às vezes o alcoólico ou a sociedade acha que o álcool prejudica ao usuário, e não é. Nós temos se deparado com problemas de familiares, pai, mãe, filhos, esposas, sogras, que sofrem muito mais do que o próprio alcoólico. Haja vista que essas pessoas têm que passar por um tratamento psicológico junto com o alcoólico. O alcoólico vai se tratar ou em algumas clínicas de recuperação, ou próprio na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, quando você tem o sincero desejo de parar de beber. E o fundamental, você tem que aceitar que é um derrotado perante o álcool. Primeiro passo, a humildade. No AA, você terá sucesso no programa se você tiver a humildade de aceitar que é derrotado. Fora isso, existem programas
paralelos que fazem, mas não é uma recuperação contínua. E a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, com certeza, fará uma recuperação. Eu, por exemplo, eu estou há 19 anos sem ingerir bebida alcoólica e não tenho compulsão nenhuma. Anteriormente, outrora, passados, eu comemorava todas as minhas situações, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, com uma bebida alcoólica. Hoje eu não preciso e posso garantir a todos os ouvintes do seu programa que hoje as coisas que eu faço com muito mais perfeição, muito mais salutar e muito mais saudável, sem ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. E tudo isso foi graças ao programa de Alcoólicos Anônimos que eu aceitei e que hoje pratico e dou como exemplo às pessoas que me cercam. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta aqui, antes de eu voltar a conversar com a doutora Manuela, que é a seguinte. Eu falei no início do programa, quero até que você me corrija se eu estiver errado, que é o seguinte, você já falou, mas eu queria que a gente deixasse um pouco mais claro, que é o seguinte, você falou que tudo que você fazia, que comemorava, você usava o álcool, né? E isso que acontece na maioria dos jovens, né, doutora Manuela? Eles acabam bebendo cada vez mais cedo, vão para baladas e os pais nem sabem, às vezes param em alguns postos de gasolina que não é para estar vendendo bebida alcoólica e para lá e compra, começam para aquela bebida mais fraca e depois vai para a vodka. Muitos jovens gostam da vodka misturada a um refrigerante de laranja e aí começam isso e depois vão para a cerveja, acham que é fraco e vão misturando exatamente, e vão misturando com outro tipo de bebida. E quase todos os finais de semana, quando esses jovens saem, eles utilizam bebida alcoólica. E alguns dizem que com isso se tornam mais felizes, têm coragem para chegar nas meninas, porque às vezes sóbrio não tem isso. Esses jovens que todo final de semana estão saindo para beber e que esperam esse final de semana, e que realmente a primeira coisa que fazem quando vão para qualquer final de semana ou qualquer comemoração é usar bebida alcoólica, podemos dizer que já estão num nível, ou chamá-los de alcoólatras, ou é muito cedo para isso? A quantidade ingerida pelo portador da doença do alcoolismo, ela não determina-se por... Vamos dar um exemplo. Às vezes as pessoas que estão ingerindo bebida alcoólica na adolescência, ou mesmo já na juventude, acham o seguinte: olha, eu não sou alcoólico, não me julgo alcoólico ou alcoólatra, porque eu só bebo final de semana, na semana eu trabalho. No entanto, a bebida do alcoolismo, ela se caracteriza pela mudança do comportamento. Muitas vezes você é uma pessoa na sua sã consciência que tem atitudes normais, que são aceitas à sociedade. No entanto, ao ingerir o primeiro gole, porque a doença do alcoolismo, a gente sempre nos nossos depoimentos, os membros, as pessoas mais antigas falam: se eu não ingerir o primeiro gole, eu não terei tendência a me tornar alcoólico. E uma pesquisa recente feita foi detectado que na adolescência os jovens de 6 que ingerem bebida alcoólica, de 10 que ingerem bebida alcoólica, normalmente 6 têm tendências a se tornarem alcoólicos. Por quê? Porque é progressivo. Nenhum ser, quer seja do sexo feminino ou do masculino, porque, Leonardo, é impressionante, nós estamos pasmos com a situação que a gente está vivenciando aqui. A gente vai só dar um ajuste no áudio dele e a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais ainda sobre essa questão do álcool. Ainda vou conversar aqui com a doutora Manuela Baiman, que é psicóloga. E aí, doutora Manuela, eu quero até já deixar essa pergunta para você responder no próximo bloco. Toda essa questão da euforia e da alegria passageira que muitos jovens têm, tá? Então, se você inclusive quiser participar ou tiver algum caso na sua família, você pode ligar para a gente pelo 8534861721, se você quiser ajudar, entrar aqui no nosso bate-papo, entre aí pelo nosso auditório virtual, ou então @RedeUnião.tv, ou entre lá no nosso Facebook, www.facebook.com/RedeUnião. Eu vou com um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre álcool na adolescência. Vamos dar uma olhada no trânsito aí do Brasil. Você vê a Avenida Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, trânsito bastante intenso nesse exato momento. 8h39. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não sabe? Isaías, proclame agora mesmo a população para um combate.